E no Brasil, né? No nosso Brasilzão aqui de meu Deus, como é que funciona essa recomendação? O Ministério da Saúde vira e mexe, se atrapalha um pouco, coloca os pés pelas mãos, né? Qual que foi a recomendação do nosso ministério? Então, a partir do dia 21 de dezembro do ano passado, né? O Ministério da Saúde brasileiro lançou uma nota, né? Falando aí, recomendando, né? Autorizando a quarta dose das vacinas para todas as pessoas que têm uma doença autoimune e que estão com ou sem imunossupressores a partir de 4 meses, tá? E aqui a gente tem algumas coisas esquisitas e que eu confesso que eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu não achei as justificativas para isso, tá certo? Primeiro ponto aqui que difere, né, de diferença entre a recomendação no Brasil e a recomendação lá nos Estados Unidos, por exemplo. Primeiro ponto é o seguinte, lá nos Estados Unidos, eles falam que as pessoas que devem tomar a quarta dose são aquelas que estão imunossuprimidas, tá? Justamente por tudo aquilo que eu expliquei. Produz menos anticorpos, a quantidade de anticorpos cai antes, né? O risco de ter uma infecção grave é muito maior. Então, lá nos Estados Unidos, a quarta dose está reservada para quem está imunossuprimido. Ou seja, se você está lá nos Estados Unidos, tem uma doença autoimune, mas ela está controlada e você não usa corticoide, não usa imunossupressor, lá nos Estados Unidos não está indicada a quarta dose. Diferente aqui no Brasil, onde o Ministério da Saúde colocou imunossuprimidos, mas também qualquer pessoa que tenha uma doença autoimune, tá certo? Então aqui no Brasil, para você ter direito à quarta dose, você não precisa estar imunossuprimido. E eu, particularmente, eu acho isso uma boa medida, tá certo? Eu acho sim interessante pessoas com doenças autoimunes se vacinarem, né, tomarem essa dose adicional, mesmo que não estão imunossuprimidas, tá? Por quê? Porque a gente já mostrou, e eu falei isso ao longo de toda a aula, que só pelo fato de ter uma doença autoimune, você é do grupo de risco para complicações e você tem uma resposta vacinal menor, tá? Não tão ruim quanto as pessoas que usam imunossupressores, mas sim a sua resposta vacinal pode ser menor também. Então, na minha opinião, né? E aí eu concordo com o Ministério da Saúde, que eu acho interessante qualquer pessoa que tem doença autoimune com ou sem imunossupressor, com ou sem corticoide, vale a pena sim tomar a dose adicional, tá? Então esse é o primeiro ponto aí, primeira diferença entre o consenso americano, a recomendação americana, e a recomendação brasileira, tá? O segundo ponto é em relação ao intervalo, né? Porque você viu lá nos Estados Unidos, eu falei que quem usou aquele esquema normal de 3 doses deve tomar a dose de reforço a partir de 5 meses, tá? E aí o Ministério da Saúde vem e fala que aqui no Brasil esse reforço deve ser feito a partir de 4 meses, tá? E aí, para ser sincero, eu não sei de onde veio essa recomendação, né? Se é baseado na circulação das variantes, na incidência de casos, que está bem alta aqui no Brasil, se é porque grande parte da nossa população tomou a Coronavac, que tem uma eficácia menor, e aí o Ministério da Saúde quer ampliar, né, quer melhorar a eficácia, a proteção dessas pessoas, enfim. Mas eu não consegui achar a justificativa de porque lá fora, né, nos outros países que estão encabeçando esses estudos, a recomendação é 5 meses e aqui no Brasil é 4 meses, tá certo? Então eu não entendi muito bem essa diferença. De qualquer forma, o Ministério da Saúde fala que a partir de 4 meses você pode tomar a dose de reforço. Então, 5 meses não deixa de ser a partir de 4 meses. Então, a minha recomendação é que, né, a minha sugestão, na verdade, não é uma recomendação, é uma sugestão, e é isso que eu venho falando aí de forma geral para os meus pacientes, é que todo mundo que tem uma doença autoimune, principalmente que está usando imunossupressor ou corticoide, a partir aí do 5º mês, né, da terceira dose, tome sim a dose de reforço, porque ela vai ser importante não só agora, mas provavelmente no futuro também, tá certo?